Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conteúdos dentro da filosofia para a gente discutir, alguns temas bacanas, né? Outros nem tanto. Hoje nós temos aqui um meio complicado, que as pessoas têm medo, tremem na cadeira, não gosto nem de falar. Na verdade, muitos acham que nem chega tão cedo até este indivíduo, que é uma coisa distante, que é um conceito ali deixado aos outros, aos que estão mais velhos, por exemplo. Então, nós temos alguns temas da filosofia que são realmente angustiantes só pela palavra. Por exemplo, a morte. Tá? Aqui no estúdio a galera já estava aqui meio, né, preocupada. Não, vamos falar de morte. Porque faz parte, está dentro dos temas, são elementos fundamentais, são estruturas fundamentais, temas fundamentais. E como um tema, ele precisa também ser apreciado. E muita gente falou sobre a filosofia, tá? Da morte e a morte na filosofia, aquelas estruturas que estão associadas à morte. Por exemplo, nós temos Sócrates, né? A lendária morte de Sócrates em nome da verdade, tá? Então, nós vamos logo pegar o nosso tema aqui, que é necessariamente a morte, e aí desenvolver, por exemplo, alguns pensamentos a partir disto, e aí aparece, claro, vai aparecer sempre Sócrates, né, com a lendária condição de morte, com as suas reflexões sobre a morte e com a imortalidade da alma. Então, em Sócrates, né, nós temos aquela morte lendária, a sua morte em nome da verdade. Olha só que coisa poética. Sócrates escolhe a morte em nome da verdade. E que fique bem claro que a morte foi uma escolha dele. Vou colocar bem aqui, tá? Ele necessariamente vai escolher, tá, a morte, e esta morte entrando, sendo justificada, sendo, claro, basilada através da garantia de uma verdade. Tá? Ele se sentiria muito mal em apenas ser banido da cidade, e aí, claro, poderia passar como se ele fosse um charlatão, um mentiroso, um enganador. Então, em nome da garantia daquilo que ele pregava, era melhor que ele encontrasse a morte bebendo o veneno da cicuta, portanto. Tá? Então, Sócrates aqui nos traz, né, uma condição de pensar sobre a morte. E esta condição de morte, dentro das reflexões socráticas, claro, escritas por Platão, nós vamos perceber que ele vai trazer, obviamente, a expressão de que não devemos temer a morte, certo? Temer a morte não faz sentido, ok? Você vai perceber, dentro dos diálogos escritos por Platão, que Sócrates vai tratar a morte por dois aspectos muito importantes e muito interessantes, muito fundamentais. Quais são? Se a morte é o encerramento geral da nossa existência, nós não precisamos nos preocupar porque tudo vai encerrar. E se eu for, por acaso, morrer aqui em um lugar e aparecer em outro, também não precisamos nos preocupar. Por quê? Porque vamos renascer em outro lugar, estaremos em outro lugar. Então não há o que se preocupar com a morte. Ok? Sócrates traz essas grandes reflexões, tá bom? Aí você pode passar também pela filosofia helenística, claro, pela filosofia platônica, que vai dar muito ali, parecido com a filosofia socrática, frente à imortalidade da alma. Olha aqui, ó, se a alma é imortal, nós não precisamos nos preocupar com a morte, porque a alma é imortal. Olha aqui, ó, a imortalidade da alma garante, certo, que a morte é apenas um estágio, é apenas uma passagem, tá? É uma passagem apenas, ok? Nós somos aqui viajantes, estamos de passagem. A nossa alma, ela é imortal, então, portanto, não temos que nos preocuparmos com a morte. Coisas que vão repercutir até, por exemplo, a filosofia helenística, como eu falei para vocês, o epicurismo também vai tratar disto, o estoicismo também vão trazer outros elementos, mas nós não temos tempos aqui para tratar de todos eles. Então, veja só, quando você chega aqui
Santo Agostinho, a Idade Média, São Tomás de Aquino, a Idade Média como um todo, certo? Você vai ver que dentro do mundo medieval nós temos o cristianismo, ok? E aí o cristianismo, obviamente, vai tratar a morte, né, de uma forma transcendente. Aí nós temos a morte como elemento transcendente, ok? A morte, né, observado, claro, do ponto de vista religioso, a partir da religião, já é uma outra visão, obviamente, porque esta religião aqui já não é mais o orfismo socrático ou platônico, a religião aqui é o cristianismo, ok? E esta morte aqui, ela será um elemento que nos levará até a presença de Deus novamente. Então, esta morte, certo? Conduz o ser humano à presença de Deus. Ó, conduz o ser humano, obviamente, nós que somos seres mortais, à presença divina, à presença do nosso bom Deus. A presença do nosso Deus, que é nosso Criador, o autor da nossa vida, na verdade, o dono da nossa vida, não é isso? Ele é o autor da vida. E aqui, portanto, esta morte nos conduz à presença dele novamente, e a partir disto, nós teremos ali um reencontro com a divindade para que sejamos julgados. Eu faço questão de colocar aqui para que você não esqueça que esta condição de presença, esta condição de ser levado novamente à presença de Deus, vai, claro, um dia trazer o famoso julgamento, certo? E esse julgamento lhe dará a salvação ou a condenação eterna. Perfeito? Então, fica aqui a dica e a advertência em relação a esta condição de salvação ou de condenação eterna. Correto? Então, olha só, fica a dica mais uma vez, mas também uma demonstração, viu? Fica aqui o conteúdo para o vestibular, para a vida, para a escola, mas também o chamado a você observar esse detalhe que a morte vai propiciar a todos nós, né? Porque ela vai chegar alguma hora. Bom, esse tema da morte aí passa pelo Michel Montaigne, foi muito legal, viu? Leia os ensaios de Michel Montaigne, por exemplo. Fantástico, ele tem muita coisa falando sobre a morte também. Vários outros autores na modernidade vão falar sobre a morte, ok? Mas o tema da morte, este tema, ele vai ser, claro, descrito por vários autores, sempre numa perspectiva de reflexão, e esta reflexão trazendo para a gente alguns apelos, chamamentos, e até mesmo, como eu mostrei para vocês aqui, advertências seríssimas. Okay? Então, dependendo da filosofia, se ela é laica, por exemplo, no mundo moderno, ela tende a cair muito para o encerramento da natureza, daquilo que a natureza grita dentro da gente. Isso, claro, ali chegando até o iluminismo, renascimento científico. Nós temos no renascimento científico vários autores que tratam da dissecação de cadáveres, da descoberta de como a vida se estabelece e de como a morte encerra a nossa vida, necessariamente. Tá? Aí você chega aqui ao ápice do mundo moderno, ali no iluminismo kantiano. Kant também vai trazer uma série de reflexões sobre a sua deontologia, sobre a sua ética, para que o indivíduo possa ter uma vida feliz e assim uma morte digna. Encontrar a paz, encontrar aquele ponto de equilíbrio para que você tenha, obviamente, serenidade e consiga encerrar a sua existência de cabeça erguida, por exemplo, correto? Isto a partir, obviamente, do dever, da deontologia, daquilo que a ética kantiana vai estabelecer e vai construir para os nossos procedimentos, ok? Mas nenhuma filosofia foi tão preocupada com a morte como a contemporânea, isso, essa que nós temos aqui mais perto da gente, sabe? E aí nós temos autores muito interessantes sobre a filosofia contemporânea que vão tratar da morte. Um dos grandes autores que fizeram isso tem um nome muito curioso, que é o Kierkegaard, né? Que por um acaso a tradução do nome Kierkegaard já é cemitério, já tem tudo a ver com morte.
Tá? Não me pergunto por que a mãe botou esse nome, porque eu também até hoje não entendi. Mas tudo bem, já tem tudo a ver com morte, porque lá no dinamarquês a expressão Kierkegaard vai se referir a cemitério. Uma coisa meio gótica, né? Meio assim macabra e tal. Mas o nosso amigo Kierkegaard, ele vai trazer o tema da morte para a gente como uma grande preocupação, porque ela vai instaurar uma angústia muito grande. Principalmente a angústia de sabermos se as nossas escolhas elas são realmente boas escolhas, ok? E aí ele vai, claro, escrever muito sobre isso, em várias, ao desespero humano, tremor e temor, várias condições associadas a isso estão em suas obras, até mesmo o Diário de um Sedutor, né, traz algumas coisas ali sobre isso, para que a gente possa tentar entender e principalmente descubra que existe o encerramento da nossa existência e isto tem de ser uma preocupação, devemos observar a isto. Aí você vai chegando ao Schopenhauer também mais um pouquinho, tá? Eu não vou tratar do Schopenhauer necessariamente do Kierkegaard aqui, porque necessariamente nós temos o existencialismo e, obviamente, dentro do existencialismo, nós vamos ver claramente com a fenomenologia, autores como Sartre e principalmente o Heidegger, que é um que vai trazer uma mensagem muito bonita sobre isso que eu vou já compartilhar com vocês. Mas é para vocês perceberem, o Nietzsche também fala, o Nietzsche traz essa expressão do niilismo que leva e que você percebe o encerramento dessa existência, que você entra em contato com isso. Então nós temos aqui vários autores, tá? Esses autores vão desenvolver uma série de pensamentos, mas este tema da morte é muito bem tratado, tá? Pelo lado fenomenológico, certo? E por uma, digamos assim, uma condição existencialista. Por exemplo, o Heidegger não gostava de ser chamado de existencialista, mas o pensamento dele, ele não tem como, né, você não tratá-lo. E aí eu vou chamá-lo aqui para conversar conosco, o famoso Heidegger, certo? Essa condição heideggeriana falando sobre a morte. O Heidegger, ele tem um trabalho muito bonito, ele tem escritos muito fortes sobre este tema, e ele traz para a gente uma reflexão profunda sobre este encerramento da existência, que é a morte. Tá? Então aqui encontramos o fim da existência, certo? O Heidegger ele gosta muito de dizer que só existe um ente, ou seja, um ser presente, um ser concreto no mundo. Aquele que paga boleto, sabe? Que vai fazer feira, que não consegue pegar ônibus porque tem greve, que faz isso e aquilo, que vai à festa junina, que passa por Covid. Só existe um ente capaz de perguntar por si mesmo, certo? Este ente é o ser humano. Isso diferencia o ser humano dos outros elementos que estão no mundo. O fato do ser humano estar no mundo é um fato diferencial. E perceba uma coisa, nós não podemos escolher estar no mundo ou não. Nós estamos. Mas esse fato de você estar no mundo leva você a ter contato com a possibilidade também de você não estar mais. E aí é que se instaura o sentimento de contato com a morte. E aí, quando você entra em contato com a morte, com este encerramento, com este fim da existência, né, você tem duas possibilidades claras. O Heidegger fala que quando você descobre, quando você encontra, quando você conclui a morte como algo presente, claro, o tempo inteiro, na sua existência, na sua vida, no seu percurso aqui na Terra, você vai ali delinear duas possibilidades. Primeiro, você pode desenvolver uma espécie de indiferença a isso, certo? O que seria essa indiferença? Essa indiferença é a que a maior parte das pessoas, na verdade, acabam fazendo. Ou seja, elas vivem como se nunca fossem morrer. Ela simplesmente esquece. Ela não gosta de lembrar desse assunto, ela não gosta de tocar nesse termo, ela não gosta de escrever, de ler sobre isso, de tratar sobre isso, simplesmente ela joga a poeira para debaixo do tapete. Não é para ela. Ela não morre. É interessante que as pessoas ao nosso redor vão desaparecendo, vão morrendo, vão deixando de existir, e esta morte ela está cada vez mais chegando perto de nós. O nosso mundo, os nossos ídolos, aqueles que nós conhecemos e valoramos tanto, eles vão desaparecendo também, e isso é um recado muito claro da própria existência. Um dia chega a nossa vez.
mas a gente vive como se ela nunca fosse chegar. Ela começa a estar mais perto de nós quando um parente muito próximo, alguém que nós amamos, deixa de existir ou morre. E aí a gente percebe que ela está batendo a nossa porta. Mas muitos desenvolvem esta reação, a indiferença. Viram as costas, não querem saber, não dão razão nenhuma. Tá? Essa indiferença faz com que você não atribui significado nenhum à morte, que ela não tenha participação nenhuma com você e que ela esteja ali distante e não é hora de você pensar sobre ela nunca, certo? Mas nós temos uma outra reação. Nós temos a angústia. Aquele ser, tá? Aquele elemento, aquele cidadão que entra em contato com a morte, e esta morte ela passa a ter significado para ele, ele começa a ficar angustiado. Ele sabe que a sua existência vai encerrar. Ele tem noção e consciência, coerência com isso. Então agora ele passa a desenvolver seus projetos de forma mais adequada. Ó, ele contata, ele descobre, ele, na verdade, vai conhecer todos os elementos dessa existência sendo encerrada, e por isso ele se vê na obrigação de pegar os seus projetos de vida, os seus elementos dos quais ele quer, na verdade, cumprir, ele objetiva e ele quer alcançar, tentar fazer isso de uma forma mais adequada e mais coerente, e aliás, ele tem pressa nisso. Ele descobre que é necessário uma pressa neste projeto de vida, nesta vida que ele quer seguir, e esta vida vai ganhar um novo sentido a partir da descoberta do encerramento da existência, ou como vocês chamam, da morte. Tá? Agora, se eu tenho projeto, se eu tenho objetivo, se eu tenho ali aquilo que eu quero alcançar, eu passo a buscar isso com mais fome. Tá? Eu passo a buscar isso com mais ênfase. Eu tenho a necessidade de cumprir necessariamente as etapas das quais eu estabeleci para mim como metas. Eu tenho de chegar aos meus objetivos necessários. Eu tenho que ir lá na pragmática da coisa e realizar aquilo ao qual eu, na verdade, tracei para mim, tá? E aquilo que eu quero chegar ao ponto necessário. Assim, eu vou desenvolver meus projetos de forma mais coerente. Eu terei a busca incessante por estes projetos. E aí, tá? A vida, ela ganha um novo sentido, porque o encerramento da existência traz a você a necessidade de você entender que a vida é um momento apenas, mas existe o encerramento deste momento, tá? E o tema da vida, tá? A partir da descoberta da morte, ela pode se desdobrar, ou seja, esta vida aqui, ó, ela pode se desdobrar numa vida inautêntica, tá? Como Heidegger gostava muito de falar, ou ela pode ser uma vida autêntica, certo? Esta vida inautêntica é aquela que você passa a viver mais a vida do outro do que a sua. Você se preocupa mais com o outro. Você está ligando para aquilo que está fora de si, ó. Certo? Fora dos seus projetos. Você está mais preocupado com o projeto dos outros, olhando para o jardim do outro do que para o seu. Tá? Parece que você se importa mais se a vida do outro vai dar certo que da sua. Parece que os projetos dos outros interessam mais a você do que os seus. Tá certo? Mas você tem uma outra possibilidade. Você pode buscar, você pode perseguir, você pode ir à luta, você pode lutar por seus projetos, por seus ideais, por seus objetivos. Tá? Então, assim, quando você toma ciência da possibilidade desta existência encerrar, você passa a encarar aquilo que você objetiva, aquilo que você traçou, aquelas metas que você tem, essas metas tão importantes, como algo que precisa ser realizado e com uma pressa maior, por isso mais dedicação, mais instância de conhecimento e mais luta, mais suor e mais garra para que isto aconteça, ok?
Então, perceba que nós temos esses caminhos a serem perseguidos a partir da constatação do encerramento da nossa existência, que é a morte. Pensar sobre a morte, portanto, é um tema fundamental para que a vida seja plena, autêntica e um pouco mais feliz. Fica aqui o nosso forte abraço. Continue conosco. Fique em casa, fique estudando, mas fique conosco também. Fique conosco.